Vamos rebobinar o tempo. Imagine retroceder através de bilhões de anos, passando pelas eras das galáxias, das estrelas e dos primeiros átomos. Vamos voltar no tempo até um ponto onde tudo o que conhecemos estava em um estado completamente diferente. Imagine todo o universo comprimido, toda a matéria e energia que vemos ao nosso redor, concentradas em um volume inimaginavelmente pequeno. Pense em todas as estrelas, planetas e galáxias esmagadas juntas, num ponto minúsculo, quente e denso. Uma singularidade de energia pura, onde as leis da física como as conhecemos deixam de se aplicar. Uma condição extrema que desafia nossa compreensão. O Big Bang não foi uma explosão no espaço como uma bomba detonando, mas a expansão do próprio espaço. Imagine o próprio tecido do universo se esticando e se expandindo em todas as direções. É essa expansão que chamamos de Big Bang. Em ciência, teoria não é apenas uma suposição. Significa uma explicação robusta, rigorosamente testada e apoiada por uma vasta gama de evidências observacionais e experimentais. O Big Bang é o modelo mais bem-sucedido que temos, a melhor ferramenta para explicar a origem e evolução do universo, desde seus primeiros instantes até a complexidade que vemos hoje. Ele explica a abundância de elementos, a radiação cósmica de fundo e a estrutura em larga escala do cosmos. Não descreve o que havia antes do Big Bang, pois tempo e espaço começaram ali. O Big Bang é o ponto de partida para o próprio espaço-tempo, o início de tudo o que podemos medir e observar. Perguntar o que veio antes do Big Bang é como perguntar o que há ao norte do Polo Norte. É uma pergunta que não faz sentido dentro da nossa compreensão atual do universo. O Big Bang marca o início das leis da física como as conhecemos, o momento em que as forças fundamentais da natureza se separaram e começaram a governar o universo. Pense no universo como um balão sendo inflado. Imagine pequenos pontos desenhados na superfície do balão. O espaço entre as galáxias se expande, aumentando a distância entre esses pontos à medida que o balão infla. As galáxias não voam pelo espaço como foguetes. É o próprio espaço que se estica, carregando as galáxias consigo como se fossem passageiros em uma esteira rolante cósmica. Assim, o universo segue em expansão, impulsionado por uma força misteriosa que chamamos de energia escura. Uma jornada que começou quente e densa, em um estado de plasma primordial, e continua até hoje, moldando o universo que vemos ao nosso redor. Uma história que ainda está sendo escrita. No instante do Big Bang, o universo era uma sopa de energia pura. As 4 forças fundamentais estavam unificadas numa superforça. Após uma fração de segundo, ocorreu a inflação cósmica. O universo expandiu-se exponencialmente. Essa inflação criou as sementes das galáxias. Depois, partículas como quarks e eletrões surgiram, formando os primeiros protões e neutrões. Em minutos, núcleos de hidrogênio e hélio se formaram, estabelecendo a química primordial do cosmos. Por 380 mil longos anos, o universo primordial permaneceu envolto em mistério. Um reino onde a luz mal conseguia penetrar. Era um plasma denso e fervilhante, uma sopa cósmica onde partículas carregadas interagiam incessantemente, impedindo que a luz viajasse livremente através do espaço. A escuridão reinava suprema, uma tela cósmica aguardando o seu primeiro pincel de luz. Mas, à medida que o universo continuava a se expandir e esfriar o suficiente, uma transformação monumental estava prestes a acontecer. Lentamente, os elétrons, antes livres e errantes, começaram a se unir aos núcleos atômicos, atraídos por suas cargas opostas. Este processo culminou na formação de átomos neutros, principalmente hidrogênio e hélio. O universo estava passando por uma metamorfose fundamental, preparando-se para um novo amanhecer. E então, a luz finalmente pôde viajar livremente pelo cosmos, sem ser constantemente espalhada ou absorvida. Assim, nasceu a radiação cósmica de fundo,
CMB, um eco tênue, mas poderoso, do Big Bang, o momento da criação. A CMB é mais do que apenas radiação. É uma fotografia do universo bebê, capturada em seus primeiros momentos de existência. Ela revela as minúsculas flutuações de densidade que atuaram como as sementes das futuras galáxias e estruturas cósmicas que vemos hoje. Após a libertação da CMB, o universo mergulhou em um período de relativa calma. Veio a Idade das Trevas Cósmica, um intervalo de tempo antes do ascender das primeiras estrelas. O universo era escuro e silencioso, desprovido da luz cintilante das estrelas e galáxias. No entanto, mesmo nesta escuridão, pequenas variações de densidade começaram a exercer sua influência, atraindo matéria gradualmente. Sob a ação implacável da gravidade, essas regiões ligeiramente mais densas começaram a se destacar. Regiões mais densas cresceram, acumulando cada vez mais matéria ao seu redor, como ímãs cósmicos. Este processo lento e constante estava preparando o palco para o nascimento das primeiras estrelas e galáxias, os blocos de construção do universo que conhecemos. Assim, a teia cósmica, a vasta rede de filamentos e vazios que define a estrutura, em larga escala do universo, começou a se formar, tecendo o tecido do cosmos. Nas regiões densas, nuvens de hidrogênio e hélio colapsaram, formando as primeiras estrelas. Essas estrelas eram massivas, brilhantes e de vida curta, morrendo em supernovas. As supernovas espalharam elementos pesados como carbono e ferro pelo espaço. Esses elementos permitiram a formação de planetas e, eventualmente, da vida. As estrelas se agruparam em galáxias, que cresceram e evoluíram por fusões. As primeiras galáxias eram pequenas e irregulares, mas colidiram e se transformaram em estruturas maiores. O universo tornou-se uma tapeçaria de galáxias, cada uma com bilhões de estrelas. A complexidade cósmica aumentava a cada geração de estrelas. Imaginemos agora uma jornada através do tempo, avançando bilhões de anos no passado. Uma vasta extensão de tempo cósmico nos leva de volta às origens do nosso sistema solar. Em algum lugar na imensidão da Via Láctea, uma gigantesca nuvem de gás e poeira começou a colapsar sob sua própria gravidade. Este evento cósmico marcou o início de uma nova estrela. No centro desse turbilhão, a pressão e a temperatura aumentaram drasticamente, culminando na ignição nuclear que deu origem ao nosso Sol. Uma estrela jovem e incandescente nasceu. Ao redor do recém-nascido Sol, o material restante da nuvem original se achatou, formando um vasto disco protoplanetário, um berçário de planetas. Este disco girava em torno do Sol nascente, repleto de potencial. Dentro desse disco, pequenas partículas de poeira e gelo começaram a se aglomerar, crescendo gradualmente até se tornarem os planetas que conhecemos hoje. Um processo lento e gradual de acreção cósmica. A Terra primitiva, em seus primeiros estágios, era um lugar infernal, uma bola de rocha derretida, fervendo com atividade vulcânica e calor intenso. Constantemente bombardeada por asteroides e outros detritos espaciais, uma chuva cósmica implacável que moldou sua superfície. Um evento cataclísmico, um impacto colossal com um corpo celeste do tamanho de Marte, lançou material para o espaço, que eventualmente se aglutinou para formar a Lua. A presença da Lua teve um efeito profundo na Terra, estabilizando seu eixo de rotação e influenciando as marés. Ao longo de milhões de anos, a Terra gradualmente arrefeceu, a crosta solidificou-se e as primeiras rochas começaram a se formar. O vapor de água na atmosfera condensou-se, precipitando-se sobre a superfície e formando os vastos oceanos primordiais. Uma atmosfera primitiva, rica em gases vulcânicos, envolveu o planeta, protegendo-o do espaço. Foi nas profundezas escuras e misteriosas dos oceanos primordiais que as primeiras formas de vida surgiram, minúsculas e simples, mas com o potencial de transformar o planeta. Ao longo de bilhões de anos,
A evolução por seleção natural impulsionou a vida em direção a uma complexidade biológica cada vez maior, moldando a diversidade que vemos hoje. E, eventualmente, através de uma série de eventos improváveis, essa jornada evolutiva culminou no surgimento do ser humano. Cada um de nós é o resultado de uma longa e intrincada cadeia cósmica, um elo em uma história que começou bilhões de anos atrás. Somos seres conscientes, capazes de contemplar o universo e questionar nossa própria origem, buscando entender nosso lugar no cosmos. O Big Bang é apoiado por múltiplas evidências. Primeiro, a expansão do universo galáxias se afastam, como observado por Hubble. Segundo, a radiação cósmica de fundo, prevista e depois descoberta, confirma um universo quente e denso no passado. Terceiro, a abundância de elementos leves, como hidrogênio e hélio, bate com as previsões do modelo. Por fim, galáxias distantes parecem mais jovens e irregulares, mostrando a evolução cósmica. Telescópios como o Hubble e o James Webb nos permitem ver o passado do universo. Assim, ciência e observação se unem para contar a história do cosmos. A ideia de um universo em expansão revolucionou a ciência. Antes, pensava-se num universo estático e eterno. As equações de Einstein sugeriam expansão, mas ele resistiu à ideia. Vesto Slipher observou o desvio para o vermelho nas galáxias, indicando que se afastavam. Edwin Hubble confirmou que essas nebulosas eram galáxias distantes e descobriu que quanto mais longe, mais rápido se afastam. Isso levou à lei de Hubble e à aceitação do universo em expansão. A descoberta mudou para sempre nossa compreensão do cosmos. Por séculos, pensávamos que a Terra era o centro do universo. Copérnico, Galileu e Kepler mudaram isso, mostrando que o Sol está no centro do sistema solar. Newton explicou os movimentos com a gravidade, mas ainda via o universo como estático. No século XX, Hubble mostrou que a Via Láctea é só uma entre bilhões de galáxias. A descoberta da expansão universal quebrou o paradigma do universo estático. Agora, vemos o cosmos como um processo em evolução, do qual fazemos parte. Somos o resultado de bilhões de anos de evolução cósmica, uma forma do universo se conhecer. Apesar dos avanços, muitos mistérios permanecem. Matéria escura e energia escura compõem a maior parte do universo, mas sua natureza é desconhecida. A energia escura faz a expansão do universo acelerar, tornando o futuro incerto. O universo pode terminar num Big Freeze, Big Rip ou Big Crunch. Não sabemos. A ciência não é só sobre respostas, mas sobre fazer perguntas cada vez mais profundas. Explorar o cosmos é explorar nossa própria identidade e ligação com o universo. Somos parte de uma dança cósmica, observando e admirando o mistério do universo.